você está sentindo agora, neste exato instante em que seus olhos percorrem estas palavras, que algo maior está acontecendo ao seu redor. Algo que você não consegue explicar com a razão, mas que seu espírito reconhece imediatamente como a movimentação do reino de Deus sobre sua vida, sua família, suas circunstâncias. E não é coincidência que você esteja lendo esta mensagem justamente hoje, 22 de novembro, quando o céu se abre de maneira especial e o arcanjo mais poderoso de todo o exército celestial, São Miguel, aquele que é como Deus, aquele que desde o princípio dos tempos guerreia contra as trevas, está sendo enviado pelo próprio Altíssimo para intervir diretamente na sua história, para romper as cadeias que têm aprisionado sua família, para destruir os planos malignos que o inimigo arquitetou contra você e os seus. E eu preciso que você entenda com clareza cristalina que o que vou compartilhar com você agora não é mais uma mensagem religiosa comum, não é mais um devocional bonito que você vai ler e esquecer em alguns minutos, mas sim uma revelação profética que o Espírito Santo está derramando sobre sua vida neste momento Kairos, neste tempo determinado por Deus, onde o céu e a terra se encontram para mudar completamente o curso da sua história. Talvez você tenha acordado hoje com o coração pesado, sentindo o fardo de lutas que se arrastam há meses ou até anos, batalhando contra enfermidades que os médicos não conseguem diagnosticar, enfrentando crises financeiras que parecem não ter solução, vendo relacionamentos dentro da sua própria casa se deteriorarem diante dos seus olhos, sentindo uma opressão espiritual que rouba sua paz, seu sono, sua alegria de viver. E você já tentou de tudo, já orou inúmeras vezes, já jejuou, já clamou, já buscou, mas parece que as portas continuam fechadas, as respostas continuam atrasadas, os milagres continuam distantes, e talvez até mesmo sua fé tenha sido abalada. Talvez você esteja se perguntando se Deus realmente está ouvindo, se Ele realmente se importa, se existe mesmo um propósito no meio de tanta dor e angústia. Mas ouça o que o Espírito Santo está dizendo ao seu coração agora. Sua luta não foi em vão. Suas lágrimas foram todas recolhidas nas mãos do Pai. Suas orações não caíram no vazio. E hoje, neste exato dia 22 de novembro, Deus está ordenando a intervenção angelical mais poderosa que você poderia experimentar, porque São Miguel Arcanjo, aquele príncipe celestial que em Apocalipse 12:7 travou guerra no céu contra o dragão e suas hostes, aquele mesmo guerreiro espiritual que em Daniel 10:13 lutou por 21 dias contra os principados das trevas, para que a resposta de Deus chegasse até o profeta, aquele anjo que em Judas 1:9 disputou com o próprio diabo o corpo de Moisés, está sendo enviado agora, neste momento, para guerrear a seu favor, para romper as correntes espirituais que prendem sua família, para destruir os planos do inferno contra sua descendência, para abrir o céu sobre sua casa de uma forma que você nunca experimentou antes. Você precisa entender que não estamos falando de simples coincidência temporal. Não estamos lidando com um calendário religioso vazio de poder, mas sim com um princípio espiritual poderoso revelado em Eclesiastes 3:1, que nos ensina que para tudo há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E eu profetizo sobre você agora que este é o seu tempo. Este é o momento que Deus escolheu desde a eternidade para virar o jogo na sua vida, para transformar o luto em dança, para converter as cinzas em beleza, para trocar o espírito angustiado por veste de louvor. E São Miguel está sendo comissionado diretamente pelo trono de Deus para executar esta virada sobrenatural na sua história. Pare um instante, respire profundamente e sinta o ambiente espiritual ao seu redor se transformando enquanto você lê. Porque quando o nome de Miguel Arcanjo é invocado com fé genuína, quando sua intercessão é
Solicitada em alinhamento com a vontade de Deus, as dimensões se abrem, as hierarquias demoníacas tremem, os principados malignos recuam e o poder do céu invade a terra de maneira avassaladora. Mas eu preciso compartilhar algo que o Espírito Santo colocou no meu coração com urgência, algo que você precisa compreender antes de prosseguirmos. Existe uma batalha furiosa acontecendo neste exato momento nos lugares celestiais por causa da sua família. E essa batalha não é sobre questões pequenas ou superficiais, mas sobre o destino eterno das almas que você ama, sobre o propósito divino que foi designado para sua descendência, sobre a herança espiritual que deveria fluir através das gerações da sua casa. E o inimigo sabe disso. O diabo está ciente do potencial que existe dentro da sua família. Ele conhece os planos que Deus tem para seus filhos, seus netos, suas gerações futuras. E por isso mesmo, ele tem concentrado seus ataques mais virulentos exatamente contra aqueles que você mais ama, tentando destruir relacionamentos, semear discórdia, plantar enfermidades, provocar crises financeiras, induzir vícios e dependências, tudo com um único objetivo: abortar o propósito de Deus para sua linhagem. O que vou revelar agora vai mudar sua perspectiva sobre a guerra espiritual que você está travando. Quando você lê em Efésios 6:12, que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você precisa entender que isso significa que existe uma hierarquia demoníaca organizada, estruturada, com diferentes níveis de poder e autoridade maligna. E muitas vezes, os ataques que sua família tem sofrido não são simples tentações aleatórias ou coincidências infelizes, mas sim investidas calculadas de entidades espirituais que foram designadas especificamente para destruir sua casa, para quebrar a aliança que Deus fez com você, para impedir que sua família cumpra o chamado divino. E é exatamente por isso que você precisa da intervenção de São Miguel Arcanjo, porque ele é o príncipe celestial, que tem autoridade delegada por Deus para enfrentar essas potestades. Ele é o guerreiro angelical que pode travar batalha nos lugares celestiais, enquanto você intercede aqui na terra. Ele é aquele que pode romper as correntes espirituais que os principados colocaram sobre sua família. Você está começando a entender a magnitude do que está acontecendo neste momento? Você consegue perceber por que o Espírito Santo trouxe você até esta mensagem justamente hoje? Porque suas mãos estão segurando estas palavras neste momento específico da sua jornada. Deixe-me compartilhar algo que testemunhei em anos de ministério, algo que vai fazer seu coração arder com esperança renovada. Conheci uma irmã que por 14 anos orou pela restauração da sua família. Viu 3 filhos se afastarem completamente de Deus. Um deles mergulhou no vício das drogas, outro se envolveu em práticas ocultistas. A filha mais nova entrou em depressão profunda e tentou tirar a própria vida 2 vezes. O marido abandonou o lar e estava vivendo em adultério. E tudo parecia perdido. Todos os sinais naturais apontavam para a destruição completa. Mas essa mulher não desistiu. Ela continuou clamando, continuou intercedendo, continuou invocando a proteção angelical sobre seus filhos. E em um dia 22 de novembro, exatamente como hoje, ela fez uma oração específica pedindo a intervenção de São Miguel Arcanjo sobre sua família. E eu testemunhei com meus próprios olhos, no período de 6 meses após aquela oração, todos os seus filhos foram sobrenaturalmente libertos. O que estava preso às drogas teve um encontro poderoso com Jesus numa madrugada e nunca mais tocou em nenhuma substância. O que estava no ocultismo teve sonhos aterrorizantes, onde viu Miguel guerreando contra os demônios que o mantinham cativo e acordou clamando por libertação.
a filha que estava depressiva foi visitada pela presença de Deus de forma tão intensa que em uma semana estava completamente curada e testemunhando nas ruas. E o marido que havia abandonado o lar voltou quebrantado, pedindo perdão, restaurado pelo poder de Deus. E hoje aquela família inteira serve ao Senhor com ardor e dedicação, que trazem lágrimas aos olhos de quem os conhece. Mas espere, porque há algo ainda mais profundo que você precisa saber sobre a intercessão angelical, e especificamente sobre a atuação de Miguel Arcanjo na vida dos que creem. Quando você lê em Daniel 10 sobre a guerra espiritual que aconteceu nos lugares celestiais, você descobre que Daniel orou durante 21 dias e aparentemente nada estava acontecendo. Aparentemente suas orações não estavam sendo ouvidas. Aparentemente o céu estava em silêncio, mas a verdade revelada pelo anjo que finalmente chegou até ele foi chocante, porque ele disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E isso revela uma verdade espiritual poderosíssima que você precisa gravar no seu coração agora. Suas orações foram ouvidas desde o primeiro dia. Suas súplicas chegaram ao trono de Deus no exato momento em que saíram da sua boca. Mas existe uma guerra acontecendo nos lugares celestiais entre os anjos de Deus que trazem as respostas e os demônios que tentam impedir essas respostas de chegarem até você. E muitas vezes você está prestes a desistir justamente quando a resposta está a caminho. Você está pensando em abandonar a batalha exatamente quando o anjo está atravessando as linhas inimigas, trazendo sua vitória. Você está considerando render-se precisamente quando Miguel está entrando na guerra para garantir que o milagre chegue até suas mãos. Então, ouça a voz do Espírito Santo falando ao seu coração neste momento. Não desista agora, não solte a corda justamente quando está prestes a vencer o cabo de guerra. Não abandone o campo de batalha quando a vitória está sendo preparada nos bastidores celestiais. Porque São Miguel Arcanjo está sendo enviado hoje, neste 22 de novembro, para quebrar toda a resistência demoníaca que tem impedido suas bênçãos de se manifestarem, para romper todo o bloqueio espiritual que tem atrasado suas respostas, para destruir toda a fortaleza maligna que tem segurado seu milagre. E eu declaro sobre você agora, em nome de Jesus Cristo, que o que estava preso nos lugares celestiais será liberado. O que estava bloqueado será desbloqueado. O que estava impedido será desimpedido, porque o príncipe dos anjos está marchando a seu favor com todo o exército celestial atrás dele, e nenhum demônio, nenhum principado, nenhuma potestade, nenhuma força do inferno conseguirá resistir quando Miguel empunhar sua espada flamejante e gritar seu brado de guerra. Você consegue sentir a atmosfera espiritual mudando ao seu redor? Você consegue perceber que algo poderoso está acontecendo enquanto você lê estas palavras? Isso não é emoção vazia, não é sugestão psicológica, mas sim o Espírito Santo confirmando em seu espírito que uma intervenção divina está sendo liberada sobre sua vida agora. Mas eu preciso ser profundamente honesto com você sobre algo que muitos pregadores evitam falar, algo que vai confrontar sua fé, mas que é absolutamente necessário que você compreenda. A intercessão angelical, incluindo a de São Miguel, não é magia, não é fórmula automática, não é garantia instantânea de que todos os seus problemas desaparecerão da noite para o dia. Porque Deus, em sua soberania, estabeleceu princípios espirituais que precisam ser respeitados.
E um dos mais importantes é que a fé precisa estar acompanhada de ação, a oração precisa estar alinhada com obediência, o clamor precisa estar associado com arrependimento genuíno. Quantas vezes você tem orado por libertação, mas continua voltando aos mesmos pecados que dão legalidade ao inimigo para atuar na sua vida? Quantas vezes você tem pedido proteção sobre sua família, mas não tem dedicado tempo para discipular seus filhos, para ensinar-lhes os caminhos do Senhor, para estabelecer altar familiar na sua casa? Quantas vezes você tem clamado por milagres financeiros, mas não tem sido fiel nos dízimos e ofertas? Não tem sido generoso com os necessitados? Não tem administrado com sabedoria os recursos que Deus já colocou nas suas mãos? Eu não estou aqui para condená-lo, meu irmão, minha irmã, mas sim para confrontá-lo em amor, porque o Espírito Santo me mostrou que muitas famílias permanecem em cativeiro não por falta de poder de Deus, não por falta de intercessão angelical, mas por falta de santidade, por falta de consagração genuína, por falta de quebrantamento verdadeiro diante do Senhor. O que vou falar agora pode chocar você, mas precisa ser dito porque vidas eternas estão em jogo. Existem portas espirituais que você mesmo abriu para o inimigo entrar na sua casa. E enquanto essas portas permanecerem abertas, enquanto você mantiver objetos de idolatria, enquanto continuar alimentando vícios secretos, enquanto não perdoar aqueles que te feriram, enquanto não restituir o que roubou, enquanto não se reconciliar com quem você está em inimizade, enquanto não abandonar aquele relacionamento que você sabe que não é da vontade de Deus, enquanto não desligar aquele canal de televisão que contamina sua mente com pornografia, enquanto não jogar fora aqueles amuletos que sua avó lhe deu, dizendo que trazem proteção, enquanto não se afastar daquela amizade que só te arrasta para longe de Deus, enquanto não confessar aquele pecado oculto que está corroendo sua alma por dentro, a guerra espiritual continuará intensa e as vitórias serão parciais, porque você estará tentando expulsar demônios pela porta da frente, enquanto mantém a porta dos fundos escancarada para eles entrarem. Pare tudo agora. Respire fundo e permita que o Espírito Santo faça uma cirurgia profunda no seu coração. Porque o que você mais precisa neste momento não é apenas da intervenção de Miguel Arcanjo, mas sim de um encontro radical com a santidade de Deus, um confronto real com suas próprias iniquidades, um arrependimento genuíno que produza frutos dignos de arrependimento. Mas agora, depois deste confronto necessário, eu quero trazer uma palavra de consolo profundo para sua alma cansada. Deus não está esperando que você seja perfeito para agir a seu favor. Ele não está exigindo que você resolva tudo sozinho antes de enviar seu socorro. Ele não está condicionando sua misericórdia à sua performance espiritual impecável. Porque em Romanos 5:8 está escrito que Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E isso significa que mesmo com todas as suas falhas, mesmo com todas as suas fraquezas, mesmo com todas as suas quedas, o coração do Pai continua voltado para você com amor incondicional, com misericórdia inesgotável, com graça abundante que supera todos os seus erros. E hoje Ele está estendendo sua mão poderosa para levantar você do pó, para restaurar sua família do caos, para reconstruir o que foi destruído, para ressuscitar o que foi morto, porque esse é o Deus que servimos, esse é o Deus que nos ama, esse é o Deus que não desiste de nós mesmos quando nós desistimos de nós mesmos. Você está sentindo seu coração se aquecendo? Você está percebendo lágrimas começando a formar nos seus olhos? Isso é o Espírito Santo ministrando cura profunda nas feridas da sua alma. Isso é o toque do Pai Celestial que finalmente chegou depois de tanto tempo de espera.
Isso é a manifestação do amor de Deus, que transcende todo entendimento e que está sendo derramado sobre você neste exato momento. E agora chegou o momento sagrado onde vamos juntos clamar pela intervenção poderosa de São Miguel, arcanjo sobre sua família. E eu quero que você não apenas leia estas palavras mecanicamente, mas que ore com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, colocando sua fé em ação, liberando sua voz profética, declarando com autoridade espiritual que o céu se abra agora sobre sua casa. E, se possível, coloque sua mão direita sobre o coração enquanto ora assim comigo. Em voz alta, se você estiver sozinho ou em silêncio profundo do seu espírito, se houver outras pessoas ao redor. Mas ore, clame, interceda com intensidade que movimente o trono de Deus. Pai Celestial, venho diante da Tua presença neste momento, reconhecendo que sem Ti nada posso fazer, confessando que minha família precisa urgentemente de Tua intervenção sobrenatural. E te peço agora, em nome de Jesus Cristo, que envies Teu poderoso arcanjo Miguel com todo o exército celestial para guerrear a favor da minha casa. São Miguel Arcanjo, príncipe dos anjos, Tu que és como Deus, Tu que venceste o dragão e suas hostes, eu te invoco neste momento de acordo com a vontade do Altíssimo, para que venhas em meu socorro, para que rompas toda a corrente espiritual que prende minha família, para que destruas todo o plano do inferno contra meus filhos, para que quebre toda maldição hereditária que tem passado de geração em geração, para que expulse todo espírito maligno que tem atormentado minha casa. Declaro agora que minha família pertence ao Senhor Jesus Cristo, que ela está coberta pelo sangue do Cordeiro, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. E ordeno em nome de Jesus que todo principado, toda potestade, todo poder das trevas, toda força demoníaca que tem operado contra minha descendência, seja agora amarrado e lançado no abismo. Miguel, guerreiro celestial, derruba as fortalezas que o inimigo construiu ao redor da minha família. Abre os céus para que as bênçãos de Deus fluam sem impedimento e guarda nossa casa com Tua espada flamejante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Algo poderoso acabou de acontecer nos lugares celestiais enquanto você orava. E eu quero que você saiba que Deus ouviu sua súplica, que os anjos foram mobilizados, que a batalha começou a virar a seu favor neste exato instante, e nos próximos dias você começará a ver manifestações concretas desta intervenção divina na sua vida. Mas é absolutamente crucial que você entenda que a guerra espiritual não terminou, que o inimigo não desistirá facilmente, que você precisará permanecer firme, vigilante, orando sem cessar, mantendo sua armadura espiritual completa, como descrito em Efésios 6, porque Satanás é como leão que ruge procurando alguém para devorar, segundo 1 Pedro 5:8, e ele tentará contra-atacar, tentará fazer você duvidar, tentará plantar desânimo quando os resultados não aparecerem tão rapidamente quanto você gostaria. Mas você precisa lembrar que em Daniel levou 21 dias para a resposta atravessar as linhas inimigas, e mesmo que demore mais tempo do que você espera, mesmo que a manifestação seja gradual e não instantânea, você não pode, não deve, não vai desistir, porque sua perseverança é parte essencial da vitória. Sua fidelidade no meio da batalha é o que diferencia os vencedores dos desistentes. Sua capacidade de continuar adorando mesmo quando não vê nada mudando é o que libera o poder de Deus de forma exponencial. Agora eu quero compartilhar com você revelações específicas sobre como São Miguel Arcanjo opera na proteção familiar, conhecimentos que o Espírito Santo tem me mostrado através dos anos e que podem transformar completamente sua compreensão da guerra espiritual que você está travando.
Primeiro, você precisa entender que Miguel não age de forma independente ou autônoma, mas sempre sob ordens diretas do Deus Altíssimo. O que significa que quando você ora pedindo sua intercessão, na verdade você está pedindo que Deus envie o oficial angelical mais poderoso para executar os propósitos divinos na sua vida. E isso nos ensina uma verdade profunda. Deus sempre responde orações que estão alinhadas com sua vontade soberana. E a proteção e restauração da família é claramente uma prioridade no coração de Deus, porque foi Ele mesmo quem criou a instituição familiar lá no Jardim do Éden. Foi Ele quem estabeleceu que o homem deixaria pai e mãe e se uniria à sua mulher. Foi Ele quem determinou que os filhos são herança do Senhor, segundo o Salmo 127:3. E, portanto, quando você clama pela sua família, você está orando algo que ressoa profundamente com os desejos do coração do Pai. Você está acompanhando o que estou revelando? Você consegue ver como tudo se conecta de forma sobrenatural quando entendemos os princípios do reino? Segundo, Miguel Arcanjo tem uma função específica que é mencionada em Judas 1:9, onde ele disputa com o diabo o corpo de Moisés, e isso nos revela algo extraordinário sobre sua autoridade. Ele tem poder para confrontar diretamente Satanás em questões que envolvem os servos de Deus. Ele pode literalmente entrar em contenda com o príncipe das trevas quando se trata de proteger aqueles que pertencem ao Senhor. E isso significa que quando você invoca Miguel sobre sua família, você está acionando um nível de proteção angelical que tem autoridade para enfrentar o próprio diabo e dizer: não tocarás nesta família, não destruirás esta casa, não roubarás estas almas, porque elas pertencem ao Deus Altíssimo e estão sob minha guarda. Mas aqui está algo que vai explodir sua mente. Essa proteção só é plenamente ativada quando há consagração genuína, quando há compromisso real com Deus, quando há santidade sendo buscada, porque em Tiago 4:7 está escrito que devemos nos submeter a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E observe a ordem: primeiro, submissão a Deus, depois, resistência ao inimigo, e não o contrário. Porque você não pode esperar vitória sobre as trevas se não está vivendo na luz. Você não pode reivindicar proteção angelical se está voluntariamente andando em território demoníaco e através das suas escolhas pecaminosas. Talvez você esteja se perguntando agora: mas como eu sei se minha família realmente está sob ataque espiritual ou se são apenas problemas normais da vida? E esta é uma pergunta extremamente importante que merece uma resposta clara e direta. Existem sinais específicos que indicam atividade demoníaca concentrada contra uma casa. E eu vou listar alguns deles agora para que você possa discernir sua situação com clareza. Primeiro sinal: quando há uma frequência anormal de acidentes, doenças e crises acontecendo simultaneamente ou em sequência rápida, quando parece que toda vez que você resolve um problema, outro surge imediatamente, quando você sente que está vivendo de crise em crise, sem nunca ter paz verdadeira, isso frequentemente indica que há uma estratégia demoníaca orquestrada contra a sua família. Segundo sinal: quando há divisões profundas e conflitos constantes entre membros da família que antes eram próximos, quando palavras são distorcidas, quando mal-entendidos se multiplicam, quando a comunicação se torna impossível e o amor esfria progressivamente, isso pode ser obra de espíritos de discórdia que foram designados para destruir a unidade familiar. Terceiro sinal: quando há bloqueios financeiros persistentes que não fazem sentido, logicamente. Quando o dinheiro entra, mas escorre pelas mãos sem que você consiga identificar para onde vai. Quando oportunidades de prosperidade surgem, mas sempre há algo que as aborta no último momento.
Isso pode indicar que há principados de pobreza e miséria operando contra sua casa. Quarto sinal, quando há pesadelos recorrentes, opressões noturnas, insônias persistentes, sensação de presença maligna, especialmente durante a madrugada, esses são indicadores claros de atividade demoníaca que precisa ser confrontada com autoridade espiritual. Mas eu não estou compartilhando esses sinais para te deixar com medo ou paranoico. Não estou tentando fazer você ver demônios em todo lugar ou culpar o diabo por todo problema que surge, porque às vezes as crises são simplesmente resultado das nossas próprias escolhas erradas, das consequências naturais de decisões imprudentes, da falta de sabedoria em administrar finanças, relacionamentos ou saúde. E é importante ter equilíbrio e discernimento para não cair no extremo de espiritualizar tudo, nem no extremo oposto de naturalizar tudo. O que estou fazendo é te equipando com conhecimento para que você possa identificar quando há realmente uma guerra espiritual acontecendo e possa responder de forma apropriada, com as armas corretas, usando a autoridade que Jesus te deu em Lucas 10:19, quando disse: "Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano." Então responda honestamente agora, dentro do seu coração. Você reconhece alguns desses sinais operando na sua família? Você consegue identificar padrões de ataque que se repetem constantemente? Se a resposta é sim, então o que você precisa neste momento é exatamente o que estamos liberando através desta mensagem. A intervenção poderosa de Miguel Arcanjo, juntamente com sua própria autoridade espiritual, se levantando para dizer basta às investidas do inferno. Deixe-me levar você agora a um nível ainda mais profundo de revelação, que pode ser a chave que faltava para você experimentar a virada completa na sua família. Existe algo chamado iniquidade geracional, que é diferente de maldição hereditária, embora os dois conceitos estejam relacionados. E a iniquidade geracional se refere a padrões de pecado que são transmitidos de pais para filhos, não geneticamente, mas espiritualmente, através de modelagem de comportamento, através de palavras declaradas, através de pactos espirituais feitos por antepassados que dão legalidade para demônios operarem em descendentes. Por exemplo, se seu avô foi um alcoólatra violento, existe uma tendência espiritual para que seus filhos e netos também lutem com vícios e agressividade, não porque seja genético, mas porque há um espírito familiar de alcoolismo e violência que recebeu permissão gerações atrás para operar naquela linhagem. E a menos que essa corrente seja quebrada espiritualmente através de arrependimento identificacional, renúncia explícita desses padrões e libertação em nome de Jesus, a tendência é que esses problemas continuem se manifestando geração após geração. Ou se sua bisavó praticou feitiçaria, consultou médiuns, fez despachos, amarrações, ou qualquer outro tipo de envolvimento com o ocultismo, mesmo que isso tenha acontecido há 100 anos atrás, existe uma porta espiritual que foi aberta naquela época que pode ainda estar permitindo atividade demoníaca na sua família hoje. E você pode estar sofrendo as consequências de decisões que nem mesmo foram suas, mas de antepassados que já morreram há décadas. Isso é justo? À primeira vista, pode parecer extremamente injusto que você tenha que sofrer por pecados de outras pessoas. Mas a verdade bíblica revelada em Êxodo 25 nos mostra que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o odeiam. Porém, a misericórdia é demonstrada em milhares de gerações aos que o amam e guardam seus mandamentos. E isso significa que sim, há consequências geracionais do pecado, mas também há bênçãos geracionais muito mais poderosas da obediência.
E você tem o poder, através de Jesus Cristo, de quebrar toda maldição e ativar toda bênção sobre sua família agora, neste momento, neste dia 22 de novembro, onde o céu está aberto para a sua intercessão. E aqui está a conexão poderosa com São Miguel Arcanjo. Ele é o anjo designado para confrontar as forças espirituais que têm mantido essas iniquidades geracionais ativas. Ele tem autoridade delegada por Deus para romper as cadeias que vêm de gerações passadas. Ele pode literalmente cortar a raiz espiritual que alimenta os padrões destrutivos na sua linhagem familiar. Mas ele não vai fazer isso automaticamente ou independentemente da sua vontade. Você precisa cooperar com a graça de Deus. Você precisa se posicionar espiritualmente. Você precisa renunciar explicitamente aos pecados dos seus antepassados. Você precisa pedir perdão em nome da sua família por envolvimentos com idolatria, feitiçaria, imoralidade sexual, violência, ganância ou qualquer outro pecado que tenha sido cometido por aqueles que vieram antes de você. E eu sei que isso pode parecer estranho ou até mesmo pesado demais. Você pode estar pensando, mas eu nem mesmo conheci meus bisavós. Como vou pedir perdão por coisas que não sei se eles fizeram? E a resposta é surpreendentemente simples. Você ora de forma geral, abrangente, pedindo que Deus revele e purifique qualquer área de iniquidade geracional que possa estar afetando sua família. Você renuncia a todo envolvimento com trevas que possa ter ocorrido em qualquer geração da sua linhagem. Você declara que a partir de agora você está estabelecendo uma nova aliança espiritual sobre sua casa, uma nova direção, um novo padrão de santidade, e você invoca o sangue de Jesus Cristo para purificar a árvore genealógica da sua família, desde a raiz até os ramos mais novos. Faça isso agora mesmo. Não espere mais, porque cada dia que passa com essas portas espirituais abertas é mais um dia que o inimigo tem permissão para atuar. É mais um dia de sofrimento desnecessário. É mais um dia onde suas orações podem estar sendo impedidas por legalidades espirituais. Que você tem o poder de cancelar imediatamente através da autoridade do nome de Jesus. Você está pronto para fazer isso? Você está disposto a se posicionar como sacerdote da sua família e declarar: chega! Até aqui o diabo operou, mas daqui para frente minha casa servirá ao Senhor. Mas agora vem algo que vai acelerar tremendamente sua vitória espiritual e que poucas pessoas compreendem porque requer maturidade espiritual para receber. Você precisa parar de viver na defensiva e começar a viver na ofensiva espiritual. Você precisa deixar de apenas tentar se proteger dos ataques e começar a invadir o território do inimigo para resgatar o que ele roubou. Você precisa entender que Jesus não veio apenas para te dar vida, mas vida em abundância, segundo João 10:10. E vida abundante não é você simplesmente sobrevivendo aos ataques, mas você prosperando, vencendo, expandindo o reino de Deus através da sua família transformada. São Miguel Arcanjo é um guerreiro ofensivo, não apenas defensivo. Ele não fica apenas bloqueando ataques, mas ele invade as fortalezas do inimigo e as destrói completamente. E você também foi chamado para fazer o mesmo espiritualmente. Você tem autoridade para amarrar o homem valente e saquear sua casa, conforme Mateus 12:29. Você pode decretar que tudo que o diabo roubou da sua família será restituído multiplicado. Você pode declarar que seus filhos não apenas sobreviverão, mas se tornarão poderosos guerreiros espirituais da próxima geração. Você pode profetizar que sua casa não apenas será protegida, mas se tornará um farol de luz que impactará toda a sua comunidade com o evangelho transformador de Jesus Cristo. Sabe o que acontece quando você muda de mentalidade de vítima para mentalidade de vencedor?
Quando você para de apenas pedir proteção e começa a declarar conquista, quando você deixa de apenas orar defensivamente e começa a decretar ofensivamente, a atmosfera espiritual ao redor da sua vida muda completamente. Os demônios que estavam confortáveis, atormentando você, começam a tremer, porque percebem que você acordou espiritualmente. As portas do inferno que estavam atacando sua família começam a recuar, porque sentem a autoridade de Cristo operando através de você. E as bênçãos que estavam bloqueadas começam a fluir porque você removeu as barreiras através da sua postura espiritual assertiva. Isso não é arrogância. Não é presunção, não é triunfalismo vazio, mas sim a aplicação prática do que Jesus ensinou em Mateus 16:18, quando disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E preste atenção, portas são estruturas defensivas, o que significa que quem está atacando é a igreja, quem está avançando é o reino de Deus, quem está invadindo o território é você movido pelo Espírito Santo. E o inferno está desesperadamente tentando se defender, mas não conseguirá resistir ao poder que opera através dos que creem verdadeiramente. Agora eu quero que você respire profundamente mais uma vez, porque chegamos ao ponto de virada definitiva desta mensagem. O momento onde tudo que foi dito até agora precisa se transformar em ação concreta, em oração fervorosa, em entrega total a Deus. E você precisa estar com o coração completamente aberto, com a alma totalmente rendida, com o espírito pronto para receber uma impartição poderosa do Espírito Santo. Porque o que vamos fazer agora não é apenas repetir palavras bonitas, mas sim estabelecer um pacto espiritual que mudará o destino da sua família para sempre. Coloque sua mão sobre o coração novamente. Sinta as batidas acelerando enquanto o espírito se move. Permita que lágrimas venham se elas precisarem vir. Não reprima as emoções que o Senhor está despertando dentro de você. E ore esta oração comigo agora, com tudo que você tem, com toda a sua fé, com toda a sua paixão, com toda a sua determinação de ver sua família liberta e transformada. Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia e de toda consolação, eu me apresento diante de Ti agora como sacerdote da minha família, assumindo minha posição de autoridade espiritual. E confesso que por muito tempo vivi na passividade, permitindo que o inimigo operasse livremente na minha casa. Mas hoje eu digo basta. Hoje eu me levanto em nome de Jesus Cristo. Hoje eu declaro guerra contra todo principado, contra toda potestade, contra todo poder das trevas que tem atacado aqueles que amo. Senhor, eu me arrependo de toda forma de pecado que abriu portas para o diabo entrar na minha família. Eu renuncio a toda iniquidade dos meus antepassados. Eu cancelo toda maldição geracional que tem passado de geração em geração. Eu quebro todo pacto demoníaco que possa ter sido feito no passado. E eu aplico o sangue de Jesus Cristo sobre toda a minha árvore genealógica, desde a raiz até os ramos mais novos. Pai Celestial, eu te peço agora que envies São Miguel Arcanjo com todo o exército celestial para guerrear a favor da minha casa, para romper toda a corrente espiritual que nos prende, para destruir toda a fortaleza que o inimigo construiu ao nosso redor, para expulsar todo o espírito maligno que tem atormentado minha família. E eu decreto que minha casa está livre, que meus filhos estão protegidos, que meu casamento está restaurado, que minha saúde está renovada, que minhas finanças estão sendo desbloqueadas, que meu propósito está sendo revelado, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Miguel, príncipe guerreiro dos anjos, eu te invoco em nome de Jesus para que venhas agora, empunhando tua espada flamejante, liderando os exércitos celestiais, destruindo as obras do diabo na minha vida e na vida daqueles que amo.
E eu declaro que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, que toda língua que se levantar em juízo será condenada, que nenhum mal nos sobrevirá e nenhuma praga chegará à nossa tenda, porque habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Espírito Santo, vem agora com teu fogo purificador. Queima tudo que não vem de ti. Remove toda impureza. Santifica nossa casa completamente e enche-nos com tua presença gloriosa, de tal forma que não haja espaço para as trevas permanecerem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu profetizo vida sobre minha família. Eu declaro paz sobre minha casa. Eu decreto prosperidade sobre minhas finanças. Eu proclamo saúde sobre nossos corpos. Eu anuncio alegria sobre nossos corações. E eu estabeleço que daqui para frente minha família inteira servirá ao Senhor com todo ardor e dedicação. Amém e amém. Algo extraordinário acabou de acontecer enquanto você orava. Dimensões espirituais foram movidas, decretos celestiais foram liberados, guerreiros angelicais foram mobilizados, demônios foram expulsos, correntes foram quebradas, portas foram fechadas, bênçãos foram desbloqueadas. E agora você precisa viver na expectativa ativa de que o que foi declarado no espiritual se manifestará no natural em nome de Jesus Cristo. Mas não cometa o erro de simplesmente voltar para sua rotina normal, como se nada tivesse acontecido. Não desperdice este momento sagrado que você acabou de experimentar, mas mantenha-se vigilante, perseverante, orando sem cessar, adorando continuamente, profetizando diariamente sobre sua família, porque a guerra espiritual continua e você precisa manter sua posição de vitória até que veja a manifestação completa do que Deus prometeu. Jejum estratégico pode ser extremamente poderoso nas próximas semanas. Consagração familiar estabelecendo altar em casa todas as noites pode acelerar tremendamente os resultados. Leitura da palavra em voz alta, declarando versículos sobre sua descendência, pode criar uma atmosfera espiritual impenetrável às trevas. E você precisa ser intencional, disciplinado, comprometido com estas práticas espirituais que sustentarão sua vitória. Mas eu não posso terminar esta mensagem sem compartilhar uma última revelação que o Espírito Santo colocou fortemente no meu coração para você. Algo que resume tudo o que foi dito e que te dará a perspectiva correta sobre o que está acontecendo na sua vida neste momento. Deus não está apenas respondendo suas orações. Ele não está apenas enviando Miguel para te socorrer. Ele não está apenas trabalhando para resolver seus problemas, mas Ele está preparando você e sua família para um propósito divino muito maior do que você imagina. Ele está purificando sua casa, não apenas para que você tenha paz, mas para que você se torne instrumento de paz na vida de outros. Ele está restaurando seu casamento, não apenas para sua felicidade, mas para que seu testemunho impacte outros casais à beira do divórcio. Ele está libertando seus filhos, não apenas para que eles tenham uma vida boa, mas para que eles se tornem poderosos evangelistas da próxima geração. Ele está desbloqueando suas finanças, não apenas para você viver confortavelmente, mas para que você possa financiar a expansão do reino de Deus através de generosidade radical. Você consegue ver a imagem completa agora? Você entende que sua batalha não é apenas sobre você, mas sobre gerações futuras que serão impactadas pela vitória que Deus está liberando na sua vida hoje? Isso muda completamente sua perspectiva sobre o sofrimento que você tem passado, porque agora você entende que tudo estava preparando você para este momento de virada, onde Deus não apenas te restaura, mas te promove, não apenas te liberta, mas te comissiona, não apenas te cura, mas te ativa para ser curador de outros. Então,
Eu profetizo sobre você agora, em nome de Jesus Cristo. Seus dias de derrota terminaram hoje. Seu tempo de humilhação chegou ao fim neste momento. Sua temporada de escassez está sendo substituída por abundância agora. Suas noites de choro estão dando lugar à alegria que vem pela manhã, conforme Salmo 35. E você não será mais a cauda, mas a cabeça. Não será mais o devedor, mas o credor. Não será mais o doente, mas o curado. Não será mais o oprimido, mas o liberto. Não será mais a vítima, mas o vencedor. Porque São Miguel Arcanjo está guerreando a seu favor. Os anjos do Senhor estão acampados ao redor da sua casa, segundo Salmo 34:7. O Espírito Santo está operando poderosamente na sua vida. E Jesus Cristo está intercedendo por você à direita do Pai, segundo Romanos 8:34. E com esse esquadrão celestial trabalhando a seu favor, com esse exército espiritual mobilizado para a sua vitória, com esse poder divino operando através de você, não há demônio, não há circunstância, não há problema, não há crise que possa resistir, porque se Deus é por você, quem será contra você, conforme Romanos 8:31. Agora eu quero que você pare por um momento e reflita profundamente sobre tudo o que aconteceu desde que você começou a ler esta mensagem até este exato instante, porque algo mudou dentro de você. Algo se moveu no seu espírito, algo foi despertado na sua alma que não estava ativo antes. E isso não foi acidente, não foi casualidade, não foi simplesmente emoção passageira, mas foi o Espírito Santo de Deus trabalhando profundamente nas camadas mais íntimas do seu ser, removendo escamas dos seus olhos espirituais, quebrando estruturas de incredulidade que estavam bloqueando seus milagres, ativando dons e chamados que estavam adormecidos dentro de você e preparando você para uma jornada completamente nova que começa hoje, neste 22 de novembro, quando São Miguel Arcanjo foi comissionado para guerrear a seu favor de uma forma que você nunca experimentou antes. Você consegue sentir essa mudança acontecendo dentro de você agora? Você consegue perceber que sua fé não está mais no mesmo nível que estava quando começou a ler? Você consegue reconhecer que há uma determinação crescendo no seu peito, uma certeza se estabelecendo no seu coração, uma convicção se formando na sua mente de que desta vez será diferente, de que desta vez a vitória virá, de que desta vez sua família será completamente transformada? Isso é a obra do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Isso é Deus confirmando em seu espírito que Ele ouviu o seu clamor, que Ele viu suas lágrimas, que Ele conhece sua dor e que Ele está agindo agora de forma sobrenatural para virar completamente o jogo da sua história. Mas eu preciso te dizer algo que talvez ninguém nunca tenha te dito antes. Algo que pode mudar radicalmente a forma como você enxerga sua jornada espiritual daqui para frente. Deus não permitiu que você passasse por tudo que você passou apenas para te ensinar paciência ou para te fazer mais forte. Embora essas coisas também aconteçam no processo, mas o propósito principal de Deus, ao permitir que você atravessasse esse vale de sombra e morte, foi te preparar para ser um libertador de outros que estão passando exatamente pelo que você passou. Foi te qualificar, através do sofrimento, para ministrar cura às feridas que você aprendeu a curar na sua própria vida. Foi te equipar, através da batalha, para ensinar estratégias de guerra espiritual, para aqueles que ainda não sabem como lutar. Em outras palavras, sua dor não foi desperdiçada, seu sofrimento não foi em vão,
Suas lágrimas não caíram no chão sem propósito, mas tudo estava sendo usado por Deus para te moldar, te esculpir, te forjar como um vaso de honra que seria usado poderosamente no reino dele. E agora que a libertação está chegando, agora que a vitória está sendo manifestada, agora que a restauração está acontecendo, Deus está te preparando para se tornar instrumento dele na vida de outras famílias que estão sofrendo o que você sofreu, que estão lutando contra o que você lutou, que estão clamando pelas respostas que você está prestes a receber. Você está começando a enxergar a imagem completa agora? Você está conseguindo conectar os pontos e ver como Deus estava trabalhando o tempo todo mesmo quando você achava que ele estava em silêncio? Deixe-me compartilhar com você uma verdade que vai explodir sua mente sobre a forma como Deus opera. Quando você passa por uma batalha espiritual intensa e finalmente alcança vitória, você não está simplesmente recebendo libertação para você mesmo, mas você está sendo estrategicamente posicionado por Deus como uma testemunha viva do poder dele, como um monumento da misericórdia divina, como uma prova incontestável de que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. E sua história transformada se torna uma arma poderosa nas mãos do Espírito Santo para demolir fortalezas de incredulidade na vida de outras pessoas que estão prestes a desistir, que estão considerando abandonar a fé, que estão duvidando se Deus realmente se importa com elas. É por isso que o diabo lutou tão ferozmente para destruir sua família. É por isso que as trevas investiram tanto contra você. É por isso que os ataques foram tão intensos e prolongados, porque o inimigo sabia que se você conseguisse atravessar essa fornalha, mantendo sua fé intacta, se você conseguisse sobreviver a esse furacão sem negar a Deus, se você conseguisse sair dessa prisão ainda adorando e glorificando o nome do Senhor, você se tornaria uma ameaça devastadora para os planos dele. Você se transformaria em um guerreiro espiritual, altamente perigoso para o reino das trevas. Você seria promovido para níveis de autoridade espiritual que fariam demônios tremerem só de ouvir seu nome sendo mencionado. E por isso mesmo, Satanás tentou te destruir antes que você chegasse a esse ponto de maturidade espiritual. Mas ele falhou, meu irmão, minha irmã. Ele não conseguiu te quebrar, ele não conseguiu te fazer desistir, ele não conseguiu roubar sua fé. E agora você está entrando na fase da sua vida onde tudo que o inimigo tentou usar para te destruir será transformado por Deus em plataforma para te promover. Pense comigo sobre algo profundamente revelador. Quando você lê a história de José no livro de Gênesis, você descobre que ele passou 13 anos sofrendo injustiças terríveis. Foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado de estupro, jogado na prisão e esquecido lá. E durante todo esse tempo poderia parecer que Deus havia abandonado José, que as promessas dadas através dos sonhos proféticos eram mentiras, que não havia propósito naquele sofrimento absurdo. Mas quando você chega ao final da história, você entende que cada traição, cada injustiça, cada momento de dor estava sendo meticulosamente orquestrado por Deus para posicionar José exatamente onde ele precisava estar, para salvar não apenas sua própria família, mas nações inteiras da fome e da morte. E quando José finalmente se revela aos seus irmãos, ele diz aquela frase poderosa. Em Gênesis 50:20, vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer o que se vê neste dia, conservar muita gente com vida. Você entende o que estou revelando? O que parecia ser obra do diabo destruindo sua família, na verdade estava sendo permitido e até mesmo usado por Deus para te preparar para um propósito muito maior do que você conseguia enxergar durante a batalha.
E assim como José não podia entender o propósito do poço, da escravidão e da prisão, até que finalmente foi exaltado ao palácio, você também não conseguia ver o propósito da sua dor até este momento onde Deus está começando a revelar o plano completo para a sua vida. E agora que você está enxergando isso, agora que você está compreendendo que sua vitória não é apenas sobre você, mas sobre todas as vidas que serão impactadas pelo seu testemunho, a forma como você encara a sua situação muda completamente. Porque você não está mais apenas sobrevivendo, mas está agora percebendo que você está sendo preparado para reinar. Você não está simplesmente tentando sair do buraco, mas está entendendo que você está sendo treinado para tirar outros de buracos ainda mais profundos. Você não está meramente buscando sua própria libertação, mas está sendo equipado para se tornar um libertador de multidões. E aqui está algo que vai acelerar tremendamente sua manifestação de vitória. Quando você para de focar apenas nos seus próprios problemas e começa a interceder pelas famílias de outras pessoas, quando você deixa de orar apenas pela sua própria casa e passa a clamar pela restauração das casas dos seus irmãos em Cristo, quando você se torna generoso na oração mesmo, enquanto ainda está lutando na sua própria batalha, algo poderoso acontece nos lugares celestiais, onde Deus honra aqueles que se preocupam com os outros, mesmo enquanto estão sofrendo. E muitas vezes, a resposta que você estava esperando há tanto tempo finalmente chega não quando você ora mais intensamente por você mesmo, mas quando você começa a orar intensamente pelos outros, porque há um princípio espiritual revelado em Jó 42:10, que diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E isso significa que sua libertação pode estar diretamente conectada com sua disposição de interceder pela libertação de outros. Então, eu te desafio agora, assim que você terminar de ler esta mensagem, antes de fazer qualquer outra coisa, pegue seu telefone e ligue para alguém que você sabe que está passando por batalha familiar, alguém cujo casamento está à beira do colapso, alguém cujos filhos estão desviados dos caminhos de Deus, alguém que está sofrendo ataques espirituais intensos, e ore por essa pessoa com a mesma fé e intensidade que você gostaria que alguém orasse por você. Declare sobre a família dela as mesmas vitórias que você declarou sobre sua própria família. Invoque a intervenção de São Miguel Arcanjo sobre a casa dela com a mesma autoridade que você usou para sua própria casa. E observe como Deus começa a mover de forma acelerada, tanto na vida dela quanto na sua própria vida, porque generosidade espiritual libera multiplicação sobrenatural. Mas vou ser ainda mais específico com você sobre algo que o Espírito Santo está colocando fortemente no meu coração neste momento. Existe alguém na sua família, pode ser um filho, uma filha, um cônjuge, um irmão, um pai, uma mãe, alguém que está especialmente no coração de Deus neste dia 22 de novembro, e essa pessoa pode estar tão longe de Deus que parece humanamente impossível que ela se converta. Ela pode estar tão endurecida espiritualmente que nenhuma palavra de pregação parece penetrar. Ela pode estar tão envolvida com o mundo, com pecados, com vícios, com relacionamentos destrutivos, que você já desistiu de acreditar que ela mudará algum dia. Mas o Espírito Santo está me dizendo agora que Deus não desistiu dessa pessoa, que há um plano divino em operação para alcançá-la de forma sobrenatural, que São Miguel Arcanjo recebeu ordens específicas para quebrar as correntes espirituais que a mantêm cativa. E nos próximos dias ou semanas, você verá sinais claros de que Deus está trabalhando na vida dela. Você perceberá mudanças sutis no comportamento dela. Você notará que ela está começando a fazer perguntas espirituais que nunca fez antes.
Você observará que circunstâncias estão sendo arranjadas divinamente para expô-la ao Evangelho de formas que ela não pode ignorar. E eu quero que você saiba que quando essas coisas começarem a acontecer, quando você começar a ver os primeiros sinais dessa transformação, você precisa ser sábio, paciente, estratégico na forma como você responde, porque o diabo vai tentar fazer você reagir de forma que afaste a pessoa em vez de aproximá-la. Ele vai tentar fazer você ser crítico quando você deveria ser encorajador. Ele vai tentar fazer você ser impaciente quando você deveria ser persistente. Ele vai tentar fazer você confrontar quando você deveria acolher. Então, eu estou te preparando agora para que quando Deus começar a mover na vida dessa pessoa, você esteja pronto para cooperar com a obra do Espírito Santo, em vez de inadvertidamente atrapalhar por falta de sabedoria. E agora, quero compartilhar algo que pode ser a peça final que faltava para você entender completamente o que está acontecendo na sua vida e na sua família. Existe um conceito bíblico chamado redenção, que significa muito mais do que simplesmente perdão ou salvação, mas significa que Deus pega tudo que foi quebrado, destruído, roubado, perdido na sua vida, e não apenas restaura ao estado original, mas transforma em algo muito melhor do que era antes. Ele não apenas conserta o que foi danificado, mas recria de forma completamente nova e superior. Ele não simplesmente devolve o que foi tirado, mas multiplica, de maneira que você acaba tendo muito mais do que teria se nunca tivesse perdido. E isso é exatamente o que Deus está prestes a fazer na sua família. Ele não vai apenas trazer seus filhos de volta, mas vai fazer deles poderosos evangelistas. Ele não vai simplesmente restaurar seu casamento, mas vai transformá-lo em modelo de aliança divina que inspirará outros casais. Ele não vai meramente curar suas enfermidades, mas vai dar a você saúde abundante e longevidade, para você ver a salvação da sua descendência até a 4ª geração. Ele não vai apenas desbloquear suas finanças, mas vai prosperar você de tal forma que você se tornará canal de bênção para financiar a expansão do reino de Deus. Você consegue ver a diferença entre restauração e redenção? Restauração te leva de volta ao ponto de partida, mas redenção te leva para um nível completamente novo que você nunca experimentou antes. E é isso que Deus prometeu fazer na sua vida, porque em Joel 2:25 está escrito que Ele restituirá os anos que o gafanhoto comeu. E restituir significa devolver com juros, significa compensar com multiplicação. Significa transformar perda em ganho exponencial. Então eu declaro sobre você, agora em nome de Jesus Cristo, com toda a autoridade espiritual que me foi delegada como ministro do Evangelho, que este é o seu ano de restituição, este é o seu tempo de redenção. Esta é a sua temporada de multiplicação sobrenatural, e tudo que o inimigo roubou será devolvido multiplicado por 100. Tudo que foi quebrado será reconstruído mais forte do que era antes. Tudo que foi perdido será encontrado com valor aumentado, porque o Deus que servimos não é Deus de apenas restaurar, mas é Deus de redimir, de transformar, de exceder abundantemente tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo Efésios 3:20. E Ele está comprometido a te surpreender com bondade, a te chocar com generosidade, a te deixar sem palavras com as manifestações do seu poder na sua vida e na sua família. E você precisa se preparar mentalmente e espiritualmente para receber bênçãos que são maiores do que sua capacidade atual de compreender. Você precisa expandir sua fé para caber milagres que vão além do que você tem. Considerado possível, você precisa alargar sua expectativa porque Deus está prestes a fazer coisas na sua vida que vão te deixar atordoado de gratidão e maravilhado com sua fidelidade. Amado irmão, amada irmã,
Se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo. Tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua e o Senhor está esperando a sua resposta.